Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Notícias. Carla, apesar das polémicas, o lugar do Ministro da Administração Interna não está, para já, em risco. O Governo já definiu a estratégia de comunicação para o caso Luís Neves e com muitas semelhanças com a polémica em torno da SPI não viva. Luís Neves promete para breve os esclarecimentos sobre os casos que o têm envolvido. O Ministro tem rejeitado responder às perguntas dos jornalistas sobre o tema, diz que a seu tempo irá falar. O Observador ouviu vários elementos do Governo e esta estratégia do silêncio é propositada. Para todos eles, o caso SPI não viva é a prova de que pode resultar. Miguel Gato. Sim, o Governo acredita que não faltará muito até que a opinião pública se canse deste caso Luís Neves e que a população acabe por gerar indiferença ou até alguma empatia para com o Ministro, até porque um elemento do Governo pergunta mesmo em declarações ao Observador se algum português acha normal que a casa de Luís Neves tenha sido filmada com drones, tal como aconteceu com a casa de Luís Montenegro em Espinho. Este elemento do Executivo acredita que nos dois casos ultrapassaram-se todas as linhas, assim como no caso de SPI não viva, a empresa familiar do Primeiro-Ministro que ditou a queda do primeiro governo de Luís Montenegro. Por isso, o Governo acredita que o Ministro vai conseguir utilizar a mesma estratégia que foi utilizada neste caso e reduzir a polémica do outro lado apenas a uma ideia, a de que se houve algum problema no processo foi apenas o da informalidade e que Luís Neves estava apenas a tentar resolver um problema. Com isto, aposta-se dentro do Governo que a opinião pública há de compreender que seria um absurdo sacrificar um Ministro por um assunto considerado menor. No Governo, concede-se a ideia de que esta estratégia de comunicação não é perfeita, mas é neste momento a possível. Aliás, Miguel, uma das peças desse puzzle já começou a surgir e pode favorecer a estratégia do Governo. A CNN Portugal revelou ontem que terá partido do diretor financeiro e de património da PJ a iniciativa de pedir ao empreiteiro de Barcelos que ficasse com o outro lado, sendo que Luís Neves terá dado apenas o aval. Ora, a confirmar-se esta informação, o caso pode mudar de figura e vai ser, com certeza, aproveitado pelo Governo para atirar à credibilidade de todos os que criticaram o Ministro da Administração Interna. O Observador sabe também que o lugar de Luís Neves, por isso, não está para já em risco, a menos que sejam conhecidas novas informações que comprometam o também antigo diretor da PJ. Miguel Gato, com a estratégia que o Governo está a seguir para segurar o Ministro da Administração Interna, ninguém esconde que o caso foi e é desgastante, mas todos acreditam que há de ser ultrapassado. Ontem, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, pediu uma reunião com o Primeiro-Ministro para esclarecer os casos que envolvem Luís Neves, um encontro que ainda não tem data para acontecer. Mantém-se as contradições sobre o caso do alegado assalto ao gabinete de André Ventura na Assembleia da República. Há dúvidas sobre a cronologia dos acontecimentos, nomeadamente quem foi a primeira pessoa a entrar no gabinete ontem de manhã. O Observador falou com várias pessoas envolvidas no processo para reconstituir a linha de tempo. Houve 2 pessoas que chegaram ontem de manhã ao gabinete, uma funcionária responsável pela limpeza e o deputado do Chega, Francisco Gomes. André Ventura garante que a responsável da limpeza chegou ao gabinete momentos antes do deputado. Ora, isto contraria as informações iniciais que apontavam para uma chegada dos dois pela mesma hora, às 7 da manhã. A jornalista do Observador, Mariana Lima Cunha, fala em contradições que precisam de ser esclarecidas. As primeiras informações a que nós tivemos acesso de fontes que acompanharam este processo diziam-nos que o deputado Francisco Gomes era a primeira pessoa que tinha chegado à sala do Chega. As informações que vêm do próprio Chega e que foram adiantadas por André Ventura foi que a responsável pela limpeza tinha chegado ainda antes do deputado e que tinha falado com a GNR, que está sempre ali a fazer a segurança da Assembleia da República 24 horas por dia. E, portanto, isto é um detalhe, um aparente detalhe muito importante para explicar se aquele cenário é encontrado primeiro por uma pessoa alheia ao Chega, que não tem qualquer interesse na situação, não é? Ou se é uma parte do Chega, neste caso um deputado, uma vez que, enfim, isto é um caso um bocadinho rocambolesco e que veio logo levantar algumas
sugestões à boca pequena de que poderia ter sido uma encenação, por exemplo. A jornalista de política do Observador, Mariana Lima Cunha, na História do Dia, André Ventura afirma que foram roubados documentos relacionados com a Comissão Parlamentar de Inquérito a Luís Neves, que o Chega está a preparar, e também informações sobre o Primeiro-Ministro. A Polícia Judiciária está a investigar. O Observador sabe que foram solicitados aos serviços do Parlamento os registros das entradas e saídas no edifício entre segunda à noite e ontem de manhã. É um artigo que está em destaque no site do Observador e também em destaque na História do Dia desta quarta-feira. Foi dominado esta madrugada o incêndio da Guarda. As chamas consumiram nos últimos 2 dias 4.000 hectares ao longo de 40 quilómetros. O fogo começou na localidade de Rochoso, na Guarda, e atingiu os concelhos vizinhos de Almeida, Pinhel e Sabugal. Percorreu 40 quilómetros, consumiu 4.000 hectares. Foi dado como dominado à 1 da manhã. O comandante subregional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, João Rodrigues, alerta para reativações e, por isso, avisa que a situação ainda é crítica. Os próximos dias, essencialmente durante esta semana, mais 4 dias, sabemos que serão desfavoráveis para aquilo que é o risco de incêndio florestal, rural, e portanto temos que limitar ao máximo aquilo que é o potencial que este incêndio, que tem uma área afetada já de cerca de 4.000 hectares e um perímetro de 40 km, e portanto temos que limitar ao máximo o potencial de reativação dele. O comandante subregional João Rodrigues, em declarações esta noite aos jornalistas. A A25 e a Estrada Nacional 16 chegaram a estar cortadas, mas foram entretanto reabertas. A esta hora continuam no terreno mais de 500 operacionais, apoiados por 170 viaturas e 2 meios aéreos que se juntaram às operações de rescaldo na última hora. Situação mais complicada num outro incêndio, desta vez em Valpassos, no distrito de Vila Real. Este fogo começou ontem à tarde, está a ser combatido a esta hora por mais de 400 operacionais e 130 viaturas. Ontem à noite o incêndio tinha 3 frentes ativas, mas não havia localidades em perigo. As chamas consomem uma zona de mato extensa na zona de Cabeço. A Estrada Nacional 213, que liga Valpassos a Chaves, estava cortada na zona do incêndio, no mais recente ponto de situação, sendo que hoje há 8 distritos do continente sob aviso amarelo do IPMA para calor, e dezenas de concelhos de 8 distritos no norte e centro de Portugal estão em perigo máximo de incêndio. Entretanto, as equipas enviadas pela Proteção Civil para ajudar no combate aos incêndios de Espanha e França estão de regresso ao nosso país. Estão sim, a equipa que foi para a Espanha volta hoje, foi mobilizada no fim de semana na sequência de um pedido de apoio de Espanha. Em comunicado, a Proteção Civil destaca que estes operacionais portugueses ajudaram na proteção de pessoas, bens e património natural. Já a equipa enviada para a França regressa amanhã. Estes operacionais foram mobilizados ao abrigo do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia. Em Espanha, os incêndios continuam estabilizados, não houve avanços durante esta noite. A situação semelhante em França, com as autoridades a falarem de uma noite calma e com o incêndio controlado. Olhamos agora para mais uma polémica com a arbitragem no futebol português. Pedro Proença, surgem áudios a criticar árbitros e também num tom ameaçador para um dirigente do Benfica. Estes áudios são antigos, são do tempo em que Pedro Proença era presidente da Liga e foram gravados em encontros com clubes. Começaram ontem a circular na internet, foram divulgados pelo jornal Record. Nestes registros sonoros pode ouvir-se o atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol a criticar a arbitragem em Portugal. Proença considera que, tirando 3 ou 4 árbitros, os juízes no futebol português são todos muito fracos. Noutro áudio, Pedro Proença surge também em tom ameaçador para com Fernando Seara, então o presidente da Assembleia Geral do Benfica. Proença diz também que das 32 vezes em que foi chamado à Polícia Judiciária, 27 foram por causa de processos do Benfica. Para já, todas as partes envolvidas recusam fazer qualquer comentário sobre o assunto. Esta é uma polémica que surge numa altura em que existe uma investigação aberta pela Polícia Judiciária na sequência de uma queixa por suspeitas de corrupção na nomeação de árbitros em jogos da Primeira Liga de Futebol. Na Rádio Observador, depois do Jornal do Meio-Dia, temos uma edição especial do programa Sem Falta para analisar todos estes casos. Já a seguir, há momentos de glória. Antes disso, outras notícias em destaque a esta hora. Os lucros da EDP Renováveis aumentaram 96% no primeiro semestre deste ano. Esta subida representa mais de 180 milhões de euros. A informação é avançada num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.
Dia decisivo para o processo de privatização da TAP. A Air France, KLM e a Lufthansa têm até hoje para apresentar propostas vinculativas para a entrada no capital da companhia aérea portuguesa. As propostas finais vão definir o valor do investimento e o plano estratégico para o futuro da empresa. De acordo com o jornal Eco, a TAP vale atualmente entre 1,9 e 2,1 mil milhões de euros, ou seja, 5 vezes mais do que no anterior processo de privatização que aconteceu em 2015 no governo de Pedro Passos Coelho. Os Estados Unidos lançaram ataques em conjunto com a Arábia Saudita contra grupos armados apoiados pelo Irão no Iraque. A operação surge depois de um ataque iraniano com mísseis contra uma base norte-americana na Jordânia. A Casa Branca acusa estes grupos de atacar alvos norte-americanos e também a infraestrutura energética da Arábia Saudita. Agora, imaginem o que é coisa difícil, ganhar a lotaria 2 vezes na mesma semana. Isso não é. Valentim Loureiro. Isso não é. Bem, tu és logo. Vamos antes para os Estados Unidos, onde isto aconteceu de facto. Um homem ganhou um prémio de $40 mil por ano durante 25 anos. Ou seja, um milhão de dólares. Um pé de meia. Sentiu-se com tanta sorte perante este pé de meia que poucos dias depois comprou uma raspadinha. E não é que ganhou mesmo, acrescentou mais um prémio de $25 mil. Está muito mal distribuída a sorte. Muito mesmo, muito mal distribuída. O que ele vai fazer ao dinheiro, não é? O que é que vai fazer, não é? O que é que pode fazer? Diz que vai prolongar as férias, vai comprar um carro novo, vai ajudar a família e vai também poupar. Fazê-lo bem. E vai comprar mais uma raspadinha. E certificados da Forro. Eu aposto que sim. A sorte de um norte-americano no fecho do Jornal das 8.